Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Começamos agora a resolver questões sobre probabilidade condicionada ou condicional da banca FGV, certo? Primeira questão chegando, questão maravilhosa, interessantíssima essa questão. Quero muito que você me acompanhe aqui na leitura do enunciado, certo? Essa questão foi do ano 2019, uma questão recente, né? Relativamente recente, que fala assim: uma análise sobre o perfil da população que é atendida pela Defensoria Pública revelou um quadro de ampla diversidade. Foram consideradas apenas duas características, nomeadamente homens versus mulheres e evangélicos versus católicos, sendo as demais orientações religiosas, incluindo o ateísmo, pouco significativas do ponto de vista estatístico. A partir daí foram relacionadas as seguintes informações. A probabilidade de homem é 0,41. A probabilidade de ser evangélico e mulher, a intersecção, você sempre lembre que é o conectivo e. Na hora de você ler isso aqui, você tem que ler assim, ó. A probabilidade de ser exão de evangélico e, ao mesmo tempo, ser mulher é 0,23, 23%. E a probabilidade de ser católico é 60%. As siglas são as seguintes: Hzão significa homem, Mzão significa mulher, Ezão significa evangélico, Czão significa católico. Muito bem. A probabilidade de ser homem, 0,41. A probabilidade de ser católico, 0,60. A probabilidade de ser evangélico e mulher ao mesmo tempo é de 0,23. E aqui é importantíssimo que você entenda que a palavra probabilidade, por vezes, muitas vezes, pode ser trocada por porcentagem. Você pode compreender a palavra probabilidade, sempre que você quiser, por porcentagem. E nesse caso vai ser muito útil que você entenda assim. Eu tenho duas variáveis, homem e mulher, e a outra variável, evangélico ou católico. Eu montarei uma tabela de dupla entrada, em que eu tenho duas colunas e duas linhas. E nos cruzamentos eu consigo matar a questão. Eu quero que você use esse modelo sempre que a banca FGV trouxer para você uma questão de probabilidade, quando ele tem um cruzamento de duas características com outras duas características. Nós falamos que nós criaremos aqui uma tabela de dupla entrada. O que é uma tabela de dupla entrada? Onde eu terei duas características em cada local. Eu colocarei para você aqui católicos, veja só, eu colocarei católico e eu colocarei evangélico. Me acompanhe só aqui na montagem. Católico e evangélico. Eu colocarei na última linha total. Agora eu vou nas colunas e eu coloco homem e eu coloco mulher. Coloco homem e coloco mulher. E também colocarei aqui na última linha, na última coluna, eu colocarei total. E agora eu vou separar então a tabela. Essa tabela que você está observando é denominada tabela de dupla entrada, porque nós temos, como disse a você, duas características para as linhas e duas características também para as colunas. O total é só o somatório, né? E aí eu quero que você aprenda onde você olha o somatório de quem? Onde é que você olha o somatório do homem, da mulher? Onde você olha o somatório do católico e do evangélico? Veja só, aqui nessa linha, você vê o nessa célula, você vê o somatório do homem. Nessa célula, você vê o somatório da mulher. Nessa célula, você vê o somatório do católico. E nessa célula, você vê o somatório do evangélico. Agora eu pego a primeira informação. A porcentagem do homem é 41%. Então eu venho para você, a porcentagem dos homens é um total de 41%. Beleza. Agora eu pego a próxima informação para você. A probabilidade de ser evangélico e, ao mesmo tempo, ser mulher
é 0,23. Onde fica isso, Johnny? Onde que fica evangélico e ao mesmo tempo mulher? Nessa célula aqui, ó. Essa célula aqui é a célula do cruzamento do evangélico com a mulher. Nesse local aqui tem que ser 23%. Beleza, prof, tranquilo. Agora pega a próxima informação. A porcentagem do católico é de 60%. Onde eu coloco a porcentagem do católico, prof? A porcentagem do católico você coloca aqui no final. Porque quando ele fala católico de modo geral, engloba o homem e a mulher. Então veja, somando o percentual de homens católicos com as mulheres católicas, tem que fechar no final 60%. E aí nós vamos construindo aqui a nossa tabela. Agora pense bem numa coisa, cara, só pense numa coisinha aqui. Quantos por cento eu preciso colocar nessa célula que eu montarei agora? Quantos por cento eu devo colocar nessa célula que está aqui? Nessa célula eu tenho que pensar o seguinte: se eu somo católicos mais evangélicos, eu tenho um total de 100%. Evidentemente, quando eu pegar somatório dos católicos com o somatório dos evangélicos, tem que fechar 100%. Aqui já tem os 60%. Para completar os 100%, ainda falta 40%. Muito bem. A mesma coisa agora você pode pensar em relação ao total dos homens com as mulheres, que é essa região aqui, ó. Essa regiãozinha corresponde ao total de mulheres. Agora pense uma coisa. Aqui eu tenho o total de homens e aqui eu tenho o total de mulheres. Somando os homens com as mulheres, tem que fechar 100%. 41%, para completar 100%, ainda falta 59%. Agora você observa o seguinte, né? Quando eu pego para você o percentual de católicos, que é 60%, mais o percentual de evangélicos, que é 40%, fecha 100%. Quando eu pego 41% dos homens e eu somo com 59% das mulheres, dá 100%. Beleza. E agora você veja só como nós fechamos a questão. Quantos por cento eu coloco aqui, ó? Qual é o percentual que eu vou colocar nessa região aqui? E aí você pensa da seguinte maneira: Johnny, olha só. Nessa região eu tenho que pensar assim. Aqui é 23%. E aqui no total é 40%. Então veja só, qual é o número que eu coloco aqui, que somando com 23% vai dar 40%. 40% menos 23%, ainda falta 17%. Tá, beleza, entendi o que você colocou, faz sentido, tranquilo. Agora nós continuamos. Que valor eu coloco aqui nessa região? Aí você pense da seguinte maneira: que valor eu coloco aqui para somar com 23% e fechar 59%? X mais 23% tem que ser igual a 59%. 59 menos 23 dá 36. Significa dizer que essa região fica 36%. Para fechar, você então preenche essa região aqui. Qual é o valor que você coloca nessa região? Pense assim, por gentileza. Que valor eu coloco aqui, que somando com 36 dá 60? Ou, se você preferir, que valor eu coloco aqui, que somando com 17 dá 41? Aí você pode fazer 60 menos 36, 24. Ou, se você preferisse, 41 menos 17, 24%. Agora que nós preenchemos tudo, eu vou então ler a questão para você. De acordo com os dados acima, é possível afirmar que entre os católicos, veja lá, entre os católicos, os homens representam, e aí é sacanagem. O autor pediu o seguinte: você vem aqui e você só considera os católicos. Você só considera essa linha aqui, ó. Entre os católicos,
Os homens representam quantos por cento? Peraí, prof, como que eu monto esse cálculo? Lembre comigo. Você aprendeu que probabilidade é isso aqui, ó. Probabilidade sempre vai ser igual. Você vai pegar o total de elementos e você vai dividir por aquilo que você quer, aquilo que eu quero. Ele falou para nós, e é super importante esse trecho, entre os católicos. Então o cálculo que eu tenho que fazer, ele só engloba os católicos. Qual é o total de católicos? O total de católicos é 60%. Tá aqui, ó, total de católicos, 60%. Beleza? Entre os católicos, desses católicos aqui, quantos por cento são homens? 24%. Significa, portanto, 24%, os católicos representam 24%, os homens, na verdade, representam 24% do total de católicos. 24% dos católicos, que são 60%. Quando você divide o número 24 pelo número 60, você encontra como resposta 0,4, que por sua vez é a mesma coisa que 40%. Daí você marcar como alternativa a alternativa C. Essa questão é dificílima de você resolver. Poucas pessoas teriam a perspicácia de chegar até a solução. E pior do que isso, muita gente até talvez montasse ou descobrisse ali aqueles valores, mas talvez não conseguisse fazer o cálculo final, que é entre os católicos. Exclua o resto. Quando eu digo, ó, entre os católicos eu quero que você faça a conta, o restante é jogado fora. Ao dizer para você entre os católicos, é como se você viesse no resto e simplesmente fizesse isso aqui, ó. O restante não me interessa mais. O restante não existe mais. Só o que existe agora são os católicos. Ah, entendi. Então o restante eu jogo fora. Exato. Entre os católicos, dos 60%, 24 são homens. Pense assim, ó. A cada 60 católicos, 24 são homens. 24 dividido por 60 dá 40%. Então é dessa maneira que você deveria pensar para responder a questão. Próxima questão é essa, interessantíssima, fala o seguinte. A e B, questão boa também de probabilidade condicional. FGV, analista legislativo, alera o ano 2018. A e B são dois eventos tais que a probabilidade de A é 40%, 0,4%, e a probabilidade de B é 0,8, 80%. Os valores mínimo e máximo da probabilidade condicional P de A barra B são respectivamente. O autor quer saber de nós quais são os valores mínimos e máximos dessa probabilidade aqui, denominada probabilidade condicional. Qual é a probabilidade de acontecer o evento A sabendo que o evento B já aconteceu? É assim que você lê essa parada. Qual é a probabilidade do evento A sabendo, tendo noção que o evento B já aconteceu? E como que eu resolvo isso? Você vai lá, coloca o igual, coloca a barra, a fórmula é essa aqui. Probabilidade do evento A intersecção com o evento B, dividido pela probabilidade do próprio evento B, que é aquele que já aconteceu. A fórmula é sempre essa. Quando eu quero calcular uma probabilidade condicional, em cima eu sempre coloco a intersecção dos dois, e na parte de baixo eu coloco a probabilidade daquilo que já aconteceu. Lembrando a você que nesse caso aqui, o A ainda não aconteceu, é aquilo que eu estou calculando, aliás, não sei nem se vai acontecer, né? É aquilo que eu estou perguntando qual é a probabilidade, e essa letra B, ela já ocorreu, ela já aconteceu. Então, no fundo, eu estou perguntando para você uma coisa e perguntando com base em outra. O evento B já aconteceu. Sabendo disso, qual é a probabilidade do evento A? Fechou. Então essa formulazinha você viu na matriz teórica, eu suponho.
Agora você então pega essa fórmula, coloca aqui. A probabilidade do evento A, sabendo que o evento B já aconteceu, é igual. Perceba que nós não temos o valor da intersecção e por esse motivo eu vou simplesmente escrever probabilidade do evento A intersecção com o evento B. E na parte de baixo, probabilidade do evento B. Esse valor o autor deu para nós. O autor falou que vale 0,8. Coloco lá 0,8. Qual foi a pergunta feita para nós? Qual é o valor mínimo e máximo desse negócio? Qual é o valor mínimo e máximo que nós podemos alcançar? Ora, para eu saber o valor mínimo desse resultado, eu tenho que saber o mínimo da intersecção. Para eu saber o máximo desse resultado, eu tenho que saber o máximo da intersecção. Quando a intersecção for máxima, o resultado vai ser máximo. Quando a intersecção for mínima, o resultado vai ser mínimo. Basicamente é isso. A nossa questão se resume em saber calcular o mínimo da intersecção e o máximo da intersecção. Ah, entendi. Então, basicamente é isso, né? Porque, claro, o 0,8 de baixo não muda mais. Esse 0,8 aqui, ele não muda mais. O que muda é a intersecção. Eu tenho que saber agora calcular o mínimo e o máximo da intersecção. Bora fazer isso. Como que eu calculo o mínimo para a intersecção? E aqui o conhecimento é básico. Básico, básico, básico. Se você não sabe isso, desculpe falar, você ainda está com bastante déficit de conhecimento aqui. O mínimo da intersecção, numa questão como essa, é o percentual que passa dos 100%. Veja só, o autor passou para nós dois eventos. Ele passou o evento A, 40%, ele passou o evento B, 80%. Se você somar esses dois eventos, se você juntar o A com o B, 40% mais 80%, ele tem como resposta 120%. O valor mínimo da intersecção sempre será o valor que ultrapassou os 100%. Você pega o evento A, soma com o evento B. Somou os dois, beleza. Passou de 100%. Se passou de 100%, o mínimo que a intersecção vai ter que ser é esse valor que passou do 100%. Veja, 120%. Quanto que passou de 100%? 20, claro. Então o mínimo da intersecção é 20. Repete, Johnny. Repito, diferente talvez, vai. É um modelo de questão, entenda. É um modelo de questão. O autor vem para você e fala, candidato, existe o evento A. Evento A, a chance dele, 40%. Existe o evento B. A chance dele, 80%. Legal. Aí ele pergunta, sabendo disso, qual deverá ser o menor valor possível para a intersecção? Vai ter que ter intersecção, vai ter que ter. Qual é o menor valor possível para essa intersecção? Aí você lembra, o menor valor possível para a intersecção é quanto passou de 100%. É o valor que ultrapassou o 100%. Se você preferir, você soma o evento A com o evento B e tira 100%. Somando os dois eventos, A 40%, 0,4, B 80%, 0,8, somando os dois, 120%. Passou 20%. Deu 20% a mais do que o nosso 100%. Logo, o mínimo da intersecção, veja, o mínimo da intersecção do evento A com o evento B é 0,2, é o nosso 20%. É uma regra isso mesmo, né, Johnny? É uma regra, cara. Sempre que você quiser calcular o mínimo da intersecção, esse mínimo é justamente esse valor aqui. Ô, prof, e se não passar de 100%? Boa essa pergunta, né? E se não passar de 100%? Se não passar de 100%, o mínimo da intersecção é 0. Se não passou de 100%, significa dizer que é possível
que a intersecção seja zero. Vamos supor que eu tenho lá evento A 40%, evento B 50%. 40% mais 50% deu 90%. Ah, mas não passou do 100%. Legal. Se não passou do 100%, a intersecção pode ser zero. Ela pode ser zero sem nenhum problema. Não quer dizer que ela é zero. Quer dizer que ela pode ser zero. Ela poderia, caso alguém quisesse, ser zero. Agora, quando você soma e passa de 100%, aí, meu irmão, não tem jeito. Aí a intersecção tem que existir. Nesse caso aqui, o mínimo dela, 20%. Beleza. Prof, e como que eu vou saber o máximo da intersecção? Tem como? Tem. Tem como saber o máximo da intersecção. E é difícil? Muito pelo contrário, é moleza. O máximo de probabilidade A intersecção com B. Como que eu vou saber o máximo, Johnny? É sempre o valor do menor conjunto. Entre os dois conjuntos que ele passou, entre as duas probabilidades, é sempre a menor das duas. Observe que nós temos aqui o seguinte: o conjunto A, a sua probabilidade é 40, o conjunto B, a sua probabilidade é 80. O menor dos dois sempre é o valor máximo da intersecção. Aí você colocará para nós o máximo que nós temos para a intersecção. O máximo da intersecção do A com o conjunto B vai ser igual a 0,4. Porque eu acabei de explicar a você que o valor máximo possível para a intersecção é sempre o valor do menor conjunto. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. A intersecção máxima, ela acontece quando um conjunto está dentro do outro. Por exemplo, eu tenho o conjunto A dentro do conjunto B. Essa é a situação quando acontece a intersecção máxima. Porque você pense bem, quer ver só? Se eu tivesse essa situação aqui ao lado, ó, eu tenho o conjunto B e o conjunto A não está inteiramente dentro, tem uma parte fora. Se eu tenho uma parte que fica fora, a intersecção é só isso aqui, ó. É só isso aqui. Aliás, me permita, para você não esquecer mais isso aqui, você não esquecer mais. Veja, fazer uma sequência de figuras. Olhe para essa figura aqui. Conjunto A, conjunto B, na verdade, e aqui conjunto A, certo? Temos intersecção? Não. Nesse caso, a intersecção é zero. Beleza. Agora, olhe para essa figura aqui. Conjunto B, e aí eu coloco conjunto A. Temos intersecção? Temos. Ela é pequena, mas nós temos uma intersecção aqui, ó. Essa é a intersecção. Beleza, Johnny, entendi. Agora, olhe para esse conjunto aqui. Conjunto B. Olhe para isso aqui agora. Conjunto A. Temos intersecção? Temos. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então você percebe o seguinte: quando eu vou pegando o conjunto A e eu vou colocando para dentro do conjunto B, a intersecção existe, aí a intersecção aumentou. Olha para esse outro agora, ó. Tá aqui o conjunto B. Aí eu vou colocar bem assim agora. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Existe intersecção? Existe, ó. Aumentou mais ainda, porque agora ficou só um pedacinho do conjunto A lá fora. Muito bem. Agora pense no limite máximo. Pense nisso no limite extremo. Quando que vai acontecer a intersecção máxima? A intersecção máxima vai acontecer quando você puser todo o conjunto A para dentro do conjunto B. Quando você colocar todo o conjunto A para dentro do conjunto B, isso aqui vai ser a intersecção. A intersecção, quando nós temos um conjunto dentro do outro, é esse conjunto menor. Como o conjunto A é 0,4, nós vamos dizer que o máximo da intersecção é 0,4. Quando eu tenho um conjunto dentro do outro, a intersecção é o próprio conjunto de dentro. Ele inteiro é a intersecção. Por isso que o máximo da intersecção é o menor conjunto. Como ele falou para nós que o menor conjunto é 0,4, o máximo da intersecção é 0,4. Beleza. Agora eu vou calcular para você o mínimo do que ele pediu
e eu vou calcular o máximo do que ele pediu. O autor pediu para nós o mínimo disso aqui e o máximo também. Então vamos lá, calculemos aqui o mínimo que ele pediu para nós. Ele pediu o mínimo da probabilidade do conjunto A, sabendo que o evento B já aconteceu. Isso vai ser igual. Qual é o mínimo que nós temos para a intersecção? O mínimo da intersecção, 0,2. Dividido por 0,8. 0,2 dividido por 0,8, 0,25. O máximo que ele pediu para nós vai ser o seguinte, máximo que ele pediu para nós. O máximo do que ele pediu vai acontecer quando, no lugar da intersecção, eu colocar o máximo também. Então vai ficar o seguinte, ó, eu vou no lugar da intersecção, aqui na intersecção, e eu coloco o máximo, 0,4. A parte de baixo não muda mais, 0,8. 0,4 dividido por 0,8, 0,5. Significa dizer que o valor mínimo da condicional é 0,25. O valor máximo da condicional é 0,5. Por isso que você assinala para nós a alternativa B de bola. Aí você pergunta, essa questão é uma questão fácil, é uma questão média ou é uma questão difícil? Na minha avaliação, é uma questão média. Na minha avaliação, é uma questão média. Por que média, Johnny? Porque apesar de ter um enunciado complicado, os conceitos que nós usamos aqui são meio obrigatórios. É obrigatório que você consiga saber o mínimo da intersecção. E também é obrigatório que você consiga saber o máximo da intersecção. Não dá para você dizer que aprendeu probabilidade se você não sabe me dizer o máximo da intersecção e o mínimo. Para fechar isso contigo, e eu quero fechar essa aula com chave de ouro, imagine um outro exemplo em que eu venha para você e passe o seguinte, ó, deixa eu desligar a legenda, né? Imagine um outro exemplo em que eu venho para você e passo o seguinte, vamos rapidinho, ó. A probabilidade do evento A é igual a 50%. E a probabilidade do evento B é igual a 75%. Beleza. Eu quero saber de você, qual é o mínimo possível para essa intersecção, se é que tem que ter, e qual é o máximo possível para essa intersecção. Aí você vai pensar, então, sempre no seguinte, o mínimo da intersecção, eu vou somar os dois conjuntos e ver quanto que passou de 100%. 50% mais 75% dá 125%. Passou 25 do 100%. E logo, a intersecção mínima vai ter que ter 25%. Qual é o máximo da intersecção? O menor conjunto. O máximo que essa intersecção pode ter é 50%. Perceba que esses conceitos que eu falei com você, eles não são nada muito avançado. Eu não falei aqui nada tão complicado que, nossa, Johnny viajou, falou um troço. Não, pelo contrário, cara. São conceitos bastante elementares. Essa aula eu encerro por aqui e aí no próximo bloco nós continuamos ainda falando sobre a probabilidade condicional ou ainda condicionada. Até a próxima, valeu!